paz seja convosco, que Deus nos abençoe mais um dia, mais um devocional, e que o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de dar continuidade aqui à nossa série no Salmos 119, como eu disse, ali na primeira parte, serão 8 versículos ali, no qual o Salmo 119 está dividido. É um salmo extenso e Deus tem muito para falar conosco. E eu gostaria, nesse segundo vídeo, de ler juntamente com você, a partir do verso de número 9. Quando ali o salmista ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Eu gostaria de iniciar essa meditação perguntando para você: o quanto você tem por excelente, o quanto você tem, por preciosa a palavra de Deus? E ainda te perguntar o quanto você reverencia a palavra de Deus, a palavra do Criador. Nós vamos ver aqui, pelo menos 8 pontos, interessantes para meditarmos nesses 8 versículos, porque Deus tem muito a falar conosco. Amém? E eu gostaria de citar, 8 maneiras, que nós podemos, assim, usufruir em nosso dia a dia para podermos nos manter, fiéis a Deus, nos manter ali vivendo uma vida santa. Na verdade, porque como nós iremos poder viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida longe do pecado, longe daquilo que desagrada a Deus? Nesse mundo tão tendencioso à maldade, tão tendencioso ali à promiscuidade, às injustiças, não é verdade? Eu queria meditar com você em pelo menos 8 maneiras de nós, assim, nos preservarmos das corrupções desse mundo. E o salmista, ele começa dizendo no versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde, ele pergunta e ele responde, observando conforme a tua palavra. Então, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo cristão que deseja ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida, longe daquilo que desagrada a Deus, o que deve fazer? Observar o seu caminho conforme a palavra de Deus. É necessário tomarmos uma decisão pessoal ali, irreversível, de nós permanecermos na palavra de Deus em toda a nossa vida. Por que, pastor, pessoal e irreversível? É porque nós muitas vezes tomamos decisões não baseadas na nossa individualidade, mas sim baseada nas pessoas. Seja pai, seja mãe, seja um irmão em Cristo, seja um pastor, seja alguém influente. Muitas vezes nós somos influenciados pelas pessoas a tomarmos decisões. E aí o que é que acontece? Essas decisões não são nossas. Nós só as declaramos pelos outros o que eles gostariam que nós fôssemos. Mas será que nós, de fato, queríamos aquilo? É por isso que nós precisamos tomar uma decisão pessoal e irreversível. Observe que muitas pessoas têm tomado decisões baseadas em outros, em muitas influências externas, e elas acabam revertendo a decisão que tomaram. Ou seja, retornam para o caminho de outrora, caminho de trevas, caminho de pecado. É por isso que a primeira maneira de nós, conservarmos o nosso caminho de forma pura, de forma santa,
é observar o nosso caminho segundo a palavra de Deus, tomando uma decisão pessoal, não influenciada por pessoas, mas sim pelo Espírito Santo. Não podemos viver como pessoas emocionadas. Quantas pessoas vão à igreja e ali, através dos apelos, das músicas, dos louvores que são cantados, da insistência muitas vezes de pregadores ou de quem está lá na frente, elas tomam uma decisão de seguir a Cristo, mas é uma decisão baseada na emoção. E ali no outro dia, na mesma semana ou na outra semana, você não encontra mais aquela pessoa. E aquela pessoa está lá no mundo, está lá de volta às drogas, à bebida, à prostituição. E por quê? Porque tomou uma decisão baseada na emoção. Não deixe ninguém te influenciar. Quem tem que te influenciar é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. A segunda maneira, de vivermos uma vida santa, uma vida separada nesse mundo, tão tendencioso ali à maldade, qual é, pastor? É buscarmos o Senhor em oração. É isso mesmo. O versículo 10 vai dizer: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. É necessário, é imprescindível que todo cristão, todo homem que deseje viver uma vida baseada na palavra de Deus, precisa orar, precisa buscar Deus em oração. Porque é na oração que nós vamos fidelizar o nosso relacionamento com Deus. Assim também como eu, como você, na verdade, firmamos ali o nosso relacionamento com os nossos pais, irmãos, nosso cônjuge, nossos amigos, através do quê? Do diálogo, irmãos. Todo cristão tem que manter uma vida de oração diária. É assim que nos relacionamos com Deus, falando com Deus, ouvindo a Deus. Precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, pedindo a Ele que não nos deixe desviar dos mandamentos dEle. É por isso que muitos têm caído, têm falhado, porque a tentação vem e ela vai chegar. E aí é preciso você orar, você ir a Deus e dizer: Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, me livra disso. E aí Deus vai te ajudar. Você precisa se relacionar com Deus através da oração. Então, a segunda maneira é você buscar Deus em oração. Não basta apenas decidir, não basta apenas ir à igreja, você precisa ter um relacionamento pessoal e intransferível. Não é que eu não possa orar por você, eu posso e devo, mas você também precisa orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua parentela. É como tem aí um jargão, no nosso meio evangélico, que fala os irmãos 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí você pergunta: e você está orando por você? Você está orando pela sua casa, está perseverando na oração? Irmãos? Porque queremos transferir, novamente estamos voltando aqui, a decisão pessoal e irreversível. E muitos estão transferindo a obrigação de orar, o dever de orar. Orar sempre, sem desfalecer. Essa é a segunda maneira de vivermos uma vida santa, buscar Deus em oração. E qual é a terceira maneira, pastor? É nós memorizarmos a palavra de Deus. É isso mesmo. Memorizar, meditar, pensar na palavra de Deus. E está onde isso, pastor? No verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluia! Como é que eu vou me manter longe do pecado, longe das tentações, da violência, longe de tudo aquilo que corrompe a minha boa fé, a minha santidade? É meditando na palavra de Deus, escondendo ela aqui, no meu coração. Não foi que Jesus venceu a tentação no deserto, foi declarando a palavra de Deus. Porque ele meditava, ele pensava, ele lia a palavra. Não basta somente ler, você precisa meditar. Observe que Deus deixou ali na lei, no Antigo Testamento, para o seu povo ali hebreu,
que eles colocassem ali nos umbrais das portas, que eles colocassem nas suas testas a Torá, as Sagradas Escrituras. Por quê, irmãos? Porque quanto mais você vê, quanto mais você lê, quanto mais você tem contato, aquilo fica vivo dentro de você. E na oportunidade única, aquilo vai saltar de dentro de você. E você então não vai cair na tentação nem nos laços de Satanás. Se você quiser se manter puro no seu caminho, se você quiser não continuar pecando, não continuar errando os mesmos erros, você precisa guardar a palavra de Deus. Você precisa proteger a palavra de Deus dentro de você. E aí nós vamos ver agora a quarta maneira de nos mantermos puros, que é buscar a direção de Deus através da oração. É isso mesmo. E está onde isso, pastor? Versículo de número 12, que vai dizer assim: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Você tem buscado a direção de Deus para a sua vida? Muitos estão aí eufóricos, na verdade, com o novo ano de 2025. Fizeram planos, fizeram propósitos, né? Mas será que você buscou em Deus saber o que Deus queria de você? Ou o que Deus tem para você em 2025? Você precisa buscar Deus em oração. Você precisa pedir direção a Deus nos teus caminhos. Não basta você simplesmente tomar suas decisões, né, ter os seus sonhos, suas ambições, sem consultar ao Senhor. Porque senão você vai terminar a sua vida como Salomão. Quando chegou no final da vida, ele disse o quê? Que é tudo vaidade. Vaidade de vaidade. Tem uma frase que diz que a maior tragédia do mundo não é a morte, mas é você viver uma vida sem um propósito divino. A pior coisa para o homem é chegar no final da vida e dizer: o que eu fiz da minha vida? Eu não servia ao propósito de Deus, ao que Deus pediu de mim, e eu sabia o que era. Mas eu deixei de lado a vontade, o propósito de Deus, e fui em busca do meu ego, do meu orgulho e dos meus próprios sonhos e ambições. Então, você quer se manter puro, você quer preservar a sua santidade, busque a direção de Deus através da oração. E assim você não vai se afastar do padrão de Deus para a tua vida e do seu propósito. A quinta maneira de você continuar vivendo uma vida santa, uma vida piedosa, é você declarar o que, pastor? A sua obediência e submissão à palavra de Deus. Você conhece o crente invisível? Tem muitos aí, né? E o verso de número 13 vai dizer: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. É isso mesmo. Você precisa declarar abertamente a palavra de Deus. Todos precisam ver Deus na sua vida, através do seu andar, através do seu falar, através da sua conversa, do seu diálogo. Você precisa falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que exala a santidade, a pureza de Deus através da sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava em uma determinada repartição pública, e ali, né, uma pessoa conversando comigo, né, falou de alguém, e eu falei: não, o irmão tal. E aí aquela pessoa disse: irmão? Sim, é meu irmão, ele é evangélico. Não, essa pessoa não é evangélica não, ela está aqui há não sei quantos anos, e nós nunca vimos ele falar de Jesus, só anda falando dos outros, né? E olha, não sei não, viu? Ele é prosmíquo. E eu fiquei espantado com aquilo. E na oportunidade eu conversei com aquele irmão e perguntei a ele como é que ele conseguia viver, né, tanto tempo num lugar sem que ninguém sabia que ele era um cristão, um servo do Senhor. Veja quanto tempo perdido que ele teve ali, podendo testemunhar do amor de Deus, testemunhar do testemunho de Deus na vida dele.
mas ele estava ali não declarando a obediência e a submissão a Deus, mas sim declarando a sua insubmissão a Deus e dando mau testemunho. Por isso que o salmista ele diz: com meus lábios declararei todo o juízo da tua boca. Você é cristão? Sou, para a glória de Deus. Você serve a Deus? Você vai à igreja? Sim, eu vou para a glória de Deus. Jesus me alcançou e a minha vida hoje eu entrego e vivo somente para Ele. É assim que nós devemos viver, irmãos. Não precisamos ter vergonha de sermos quem nós somos em Deus. E não precisamos temer o que o homem possa me fazer. Porque quem nos guarda, Ele não dorme, Ele não vacila. Ele está sempre de olho e não nos deixará ser tragado pelo inimigo. Vamos agora para a sexta maneira de nos mantermos ali livre, do pecado e da prostituição. A sexta maneira é nós nos alegrarmos e nos comprazer naquilo que Deus diz. É isso mesmo. Você tem se alegrado com aquilo que Deus tem falado para você? Você tem se alegrado por ser um cristão, por servir a Deus? Olha o que diz aí o versículo de número 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu conheço irmãos que dizem ter saudade do passado, de quando faziam isso e quando faziam aquilo e tinham uma vida que eles tinham. Irmãos, tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa de errado com a vida desse irmão ou dessa irmã. Porque hoje é para nós termos mais alegria, era motivo de nós termos mais prazer, porque nada é comparado com a alegria de pertencer a Deus e de ter sido salvo, resgatado por Jesus através da sua morte e ressurreição. Por isso o salmista, ele disse: olha, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aonde está ali o seu maior esforço? É ali que está o seu coração. Você precisa dispor de mais tempo, você precisa investir mais na sua vida espiritual. Você precisa estar mais perto de Deus. Tem pessoas que passam ali horas conversando com o colega, com o cônjuge, com o amigo, com o familiar, seja por meio ali de um telefone, de um celular, de uma ligação, de uma rede social, eu não sei, mas não sente vontade de se trancar no quarto e ficar ali com o Senhor. Tem alguma coisa de errada com a fé e com a comunhão dessa pessoa. Porque a nossa maior alegria, irmãos, é de estar com Deus. E não somente estar na igreja, em eventos coletivos, não, mas é no seu quarto. Jesus, ele disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai, que te vê em secreto, e Ele te recompensará. A gente precisa ter essa disciplina, a gente precisa ter esta vontade, esse desejo de estar a sós com Deus. É isso mesmo. Se alegre no Senhor e que essa alegria em Deus seja notória a todos os homens. O versículo de número 16, onde nós vamos ver a oitava maneira de mantermos uma vida santa. O versículo de número 16 vai dizer: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O salmista diz: olha, eu me alegro nos teus estatutos e eu não vou me esquecer da tua palavra. O que isso quer dizer, pastor? Que nós não podemos jamais, irmãos, estar tão ocupados a ponto de dizermos que não temos tempo para ler e meditar a palavra de Deus. Nós não podemos continuar dando desculpas de que não temos tempo para ir à igreja, para congregar com os nossos irmãos, para estarmos juntos em trabalhos evangelísticos, e seja qual for a atividade da igreja. Porque Deus nos deu 24 horas. O que está faltando muitas vezes é uma boa administração do nosso tempo. São as prioridades que nós colocamos durante todo o nosso dia. E Deus deveria ser a nossa primeira prioridade no dia. Se você observar hoje, Satanás está fazendo como fez ali no Egito, quando ali Faraó impôs sobre os israelitas, sobre os hebreus,
O que, pastor? Duras cargas, duros trabalhos, a ponto deles não conseguirem prestar culto a Deus. E precisou ali chegar um libertador, a saber, Moisés. Mas por que eles não estavam conseguindo adorar? Porque estavam cansados, irmãos. Estavam fadigados. E eles usavam o pouco tempo que tinham para descansar o seu corpo. Mas o espírito estava enfraquecendo a cada dia, irmãos. A comunhão com Deus estava se perdendo. E Deus tinha um propósito em tudo aquilo. É por isso que você precisa perseverar em priorizar Deus em primeiro lugar. Jesus, ele disse, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está achando que por trabalhar tanto, fazer tanta hora extra, fazer tantos bicos, é que vai levar o pão para sua casa? Não é, irmãos. Os Salmos, ele vai dizer que Deus, ele dá aos seus enquanto dormem. De nada vai adiantar, irmãos. De nada vai adiantar. Né? Porque aqueles que colocam a sua força, né, como ali autoridade para resolver os seus problemas, não terão êxito. É por isso que nós precisamos colocar em Deus toda a nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. O salmista, ele disse, fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que será que você ou eu seremos os primeiros a servirem a Deus e vivermos uma vida de mendigância e de miséria? Deus, ele é totalmente responsável por mim e por você. Então não deixe Deus por segundo, terceiro, quinto ou 10º plano ou último plano, não. Coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ter uma vida santa, você vai ter uma vida separada, você vai ter uma vida cheia de alegria e de paz no teu coração. É isso mesmo. Eu desejo paz no teu coração, paz na tua alma. E eu desejo que Cristo, ele venha guardar a tua mente, que ele venha guardar o teu coração, para que essa palavra, ela venha estar aí guardada dentro de você. E você venha viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida piedosa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando graça, te dando entendimento, para que você assim compreenda a vontade de Deus para a tua vida. Nos veremos em breve no 3º vídeo da série, e que você possa assim estar orando pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, para que Deus continue dando graça e conhecimento para compartilhar com todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.